Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Tudo bem com vocês? Sou a professora Janete, da Rede Municipal de Educação. Hoje nós vamos trabalhar com a parte do estudo da língua. E não é estranho para vocês, orações subordinadas reduzidas. Vocês já viram, não as reduzidas, as subordinadas. Então, para nós relembrarmos, vamos pensar um pouquinho o que são orações mesmo. Quando que nós podemos dizer que há uma oração? É constituída uma oração quando eu possuo um verbo. Subordinadas, que nós já vimos, nós vimos as subordinadas, que são 3 classificações. São as subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Orações subordinadas ou coordenadas, elas vão encaixar num período composto. Tem o período simples, que eu possuo apenas um verbo. Maria saiu à tarde. Eu só tenho um verbo, sair. Período simples, bem simples. Quando eu digo Maria saiu à tarde e comprou flores, eu já tenho um período composto aí, porque eu tenho o verbo sair e o verbo comprar. E as orações subordinadas, elas servem para quê? O que constitui uma oração subordinada? A oração subordinada, ela é dependente, o próprio nome já diz. Ela cria uma dependência da oração principal. É como se ela não pudesse existir com forças próprias sem essa oração principal. Estou falando isso só para vocês darem uma recapituladinha. Bom, todas essas orações subordinadas, elas são iniciadas por conjunções. No caso das orações subordinadas substantivas, lembram? O que e o se são as conjunções que fazem esse início aí nessa oração, nesse tipo de oração subordinada. O que e o se são chamadas de conjunções integrantes, ok? Nas adjetivas, elas são divididas entre restritivas e explicativas. As restritivas, elas não possuem verbo, elas não possuem vírgula. E as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas vêm entre vírgulas. Qual é a conjunção que dá início a esse processo dessa oração subordinada? É o pronome relativo que. E as orações subordinadas adverbiais, nós temos aí diversas conjunções adverbiais, que eu lembro que eu até pedi para vocês darem uma lida, porque são 9 classificações e várias conjunçõezinhas para cada. Então aqui eu fiz esse resuminho aí, oral, para vocês tentarem dar uma recapitulada, ver se vocês lembram. E esse reduzidas agora 1? Tá 1 aqui porque nós dividimos a aula. Então, essa é a primeira parte, depois nós vamos para a segunda. Nessa primeira parte, o que são reduzidas? Bom, se é uma oração subordinada, a gente já sabe que é um período composto. E já é uma oração dependente da principal. Então, vai ter de 2 ou mais verbos. Reduzidas porque vai ser tirado alguma coisa. E eu já vou adiantar para vocês. O que vai ser tirado? O que será tirado nessas orações? Todas essas conjunções, elas vão ser retiradas e vão ser colocadas outras coisas. As formas nominais. Lembram quando nós estudamos verbos, tempos, formas nominais, modos verbais? As formas nominais, infinitivo, particípio e o gerúndio. Vamos dar uma olhadinha como que vai ficar? Para vocês entenderem direitinho? Nós temos um cartaz aqui, não deixe o álcool mudar o ritmo do seu carnaval. Eu tenho aqui um período composto, porque eu tenho o verbo deixar e o verbo mudar. Já é um período composto. Brinque com alegria. Não, brinque com a vida. Também um outro período composto, porque eu tenho o verbo brincar e depois novamente brincar. A primeira frase do texto é um período composto cuja oração subordinada, ou seja, cuja oração que é dependente, é o álcool muda o ritmo do seu carnaval. Essa é a minha subordinada, a minha dependente. Perceba que nenhum conectivo, o que é um conectivo? É uma palavrinha, uma letrinha que liga, que faz uma ligação. Assinala
mostra, apresenta a dependência a essa oração principal. Então, faltou um itemzinho aí, um conectivo. A outra forma, vocês acreditam que a outra forma de escrever esse período? Como que poderíamos escrever esse período? De uma outra forma. Não deixe que o álcool mude o ritmo do seu carnaval. Brinque com alegria, não brinque com a vida. Olha aqui, vamos voltar para vocês darem uma olhadinha. Não deixe o álcool mudar. Vamos lá. Não deixe que o álcool mude o ritmo do seu carnaval. Olha aí esse quezinho. Ok? Brinque com alegria, não brinque com a vida. As orações subordinadas reduzidas, agora nós vamos falar quando nós as reduzimos. Nós tiramos essas conjunções e colocamos formas nominais. Ao estudar o período composto, vimos que as orações subordinadas são introduzidas, obviamente, por conjunção ou pronome relativo. Outra maneira de acrescentar esse tipo de oração ao período é por meio do verbo em uma das formas nominais, como ocorreu na propaganda apresentada no início deste módulo. Vamos dar uma olhada nas orações aqui para fazermos uma análise. O animal fugiu. Eu tenho aí minha oração principal. Tenho um verbo, fugir. Quando percebeu a aproximação de pessoas, tenho o verbo perceber. Então, eu tenho um período composto. Esse quando é uma conjunção uma conjunção adverbial temporal. Olha, o quando, ele vai indicar o tempo. Agora, o que acontece na reduzida? Nós pegamos essa oração subordinada, nós extraímos essa conjunção e no lugar dela nós colocamos uma forma nominal. Professora Janete, qual? É a forma nominal do infinitivo, do particípio ou do gerúndio? Nós podemos colocar qualquer uma. Aqui no caso, nós vamos usar o verbo no infinitivo. Então, eu tiro a conjunção, o animal fugiu. Ao perceber, eu tinha um verbo que estava conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Ele já estava conjugado. Ele vem para o infinitivo e eu faço com que essa oração se torne oração subordinada reduzida de infinitivo. Porque eu jogo o meu verbo perceber para o infinitivo. Ok? Muito fácil, não é difícil. No primeiro exemplo, a conjunção quando, que nós vimos lá na frase, liga a oração subordinada à oração principal. Então, tem uma ligação aí. E o verbo perceber está conjugado. Lá não estava no pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito, que já havia acontecido, o modo indicativo, que é algo real, algo concreto, algo certo, não gera dúvida, como o quê? Qual modo que indica dúvida? Porque nós temos o imperativo, modo imperativo, que dá uma ordem, né? E o que causa aquela dúvida? Nós temos o quê? O gerúndio é uma coisa. Pensem aí, nós já vamos falar. Dizemos, então, que a oração subordinada está desenvolvida. Desenvolvida é a que vocês já aprenderam. Ok? No segundo exemplo, não há conjunção ligando a oração subordinada à principal. E o verbo se apresenta numa forma nominal infinitivo. A oração está na forma reduzida. Saímos da desenvolvida, que é aquela tradicional, um período composto, que a oração subordinada, aquele período, ele causa uma dependência da primeira oração, e nós vamos para reduzida. Saem o quê? Saem essas conjunções e colocamos uma forma nominal, que pode ser tanto o infinitivo, quanto o particípio, ou como o gerúndio, ok? Então, ela é classificada como oração adverbial temporal, que é aquela última oração que nós vimos, reduzida de infinitivo. Observe o mesmo exemplo.
desta vez com o verbo nas duas outras formas nominais. O animal fugiu. Percebida a aproximação de pessoas, mesmo formato, digamos assim. O animal fugiu, eu tenho o meu primeiro período aí, eu tenho fugir como verbo. Percebida a aproximação de pessoas, eu tenho o verbo perceber, então é um período composto por dois verbos. A minha oração principal lá, essa de cá é a minha dependente, é a minha subordinada. O que eu fiz? Tirei a minha conjunção e peguei o meu verbo perceber e joguei para o particípio. Passei para a forma nominal, perdão, isso mesmo, para a forma nominal, particípio. O que é o particípio? Os verbos terminados em ado, ido, ado, ido, perdão. Percebida, ida, ó, olha lá, percebida. Então já é o particípio. Embaixo. Então ela fica, perdão ainda, oração subordinada adverbial temporal, reduzida de particípio. Esse reduzida de particípio, ou reduzida de gerúndio, ou reduzida de infinitivo, nós temos que acrescentar. Senão fica incompleto, ou então até meio que errado. A de baixo, o animal fugiu, percebendo a aproximação de pessoas. Mesmo formato, mesma estrutura. O animal fugiu, eu tenho o verbo fugir, o verbo perceber. Fiz a mesma coisa. Vou reduzir essa oração. Tiro a minha conjunção e acrescento o quê? Pego o meu verbinho perceber e vou pôr na forma gerundiana. Então vai ficar oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. O que é o gerúndio? Que forma que é essa nominal? É aquela do cantando, dançando, bebendo, partindo. Sempre esse NDO, NDI, NDA, ok? Oração desenvolvida, que é aquela lá no comecinho que nós vimos, lá nas outras aulas. A básica. É aquela que apresenta o verbo no modo indicativo. Indicativo é aquele que não dá dúvida, é algo concreto. Hoje choverá, ou hoje choveu. Eu tenho dúvida? Não. O subjuntivo que a gente tinha comentado lá atrás? Não. O subjuntivo já é aquele modo que me indica uma dúvida. Talvez chova. Quem sabe eu viaje. Não me dá uma certeza na minha oração. Esse verbo ele é duvidoso. Ou então o imperativo, que é aquele que indica uma ordem, um conselho. E é introduzida por um conectivo, uma palavrinha que vai fazer uma ligação. Olha lá, palavra de ligação. Essa é a desenvolvida, aquela normal que nós vimos algumas aulas atrás. E a oração reduzida? É aquela que apresenta o verbo numa das formas nominais. Aí sai todas as conjunções devidas para o momento da oração e entram ou o infinitivo, ou o gerúndio, ou o particípio. E não precisa de conectivo, não precisa de nenhuma palavrinha para fazer ligação. Ok? Por hoje é só, nós vamos parar aqui. Até uma segunda próxima aula, videoaula, que nós vamos dar continuidade nessa etapa desse estudo da língua, que são as orações subordinadas reduzidas, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.